Capitão América vs Luke Cage, o homem com o escudo inquebrável enfrentando o homem de pele inquebrável. Steve Rogers é o auge do potencial físico humano, um dos maiores lutadores do planeta, e talvez tenha a melhor mente tática que o mundo já viu. Luke Cage talvez não seja tão habilidoso quanto o Capitão. Pouca gente é, mas você realmente não precisa ser quando é forte o suficiente para nocautear qualquer um com um só soco e resistente o bastante para aguentar um míssil sem nem se abalar. Então quem sai por cima aqui? Bem, vamos analisar. Nascido na década de 1920, Steve Rogers sempre sentiu um forte senso de dever para com seu país, o desejo de ajudar a defender aqueles que não podiam se defender sozinhos. Porém, Steve era apenas um garoto magro e fraco, nem pôde se alistar no exército para a Segunda Guerra Mundial. No entanto, por causa de seu forte desejo de servir, ele foi selecionado para o projeto Super Soldado, sendo transformado no auge do potencial humano. Agora conhecido como Capitão América, ele liderou o ataque contra os nazistas e a Hydra antes de ser deixado congelado no Ártico no final da guerra. No entanto, o Capitão América acabou sendo revivido nos dias atuais. Agora ele é o líder dos Vingadores enquanto eles lutam por verdade, justiça e liberdade. Sendo um super soldado, bem, o Capitão América é obviamente sobre-humano. Houve um pequeno debate sobre o quão forte Steve realmente é, se ele é sobre-humano ou apenas o auge do potencial humano, mas de qualquer forma, ele consegue levantar várias toneladas no supino só para aquecer. Ele consegue facilmente rasgar metal, pode arremessar carros e, na verdade, frequentemente sustenta várias toneladas de entulho ou simplesmente levanta coisas pesadas. E toda essa força fica definitivamente evidente quando Steve dá um soco ou quando começa a lançar seu escudo por aí. Ele já conseguiu ferir o Homem-Aranha com seus socos, ele simplesmente nocauteou humanos à prova de balas com um soco. Ele até conseguiu danificar o Homem de Ferro e rasgar a armadura dele com um punho. E de novo, quando Steve começa a usar seu escudo, ele já conseguiu destruir veículos, derrubar helicópteros, destruir robôs ou desmontar tanques. O Capitão América é absurdamente forte. O Capitão América também é absurdamente, sobre-humanamente resistente. Ele já foi arremessado através de paredes, teve prédios desabando sobre ele e ficou bem. Ele já levou socos do Namor, do Homem-Aranha, do Homem de Ferro e até do Hulk, e sobreviveu. Ele já foi pego em explosões massivas, até mesmo a queima-roupa, e não teve um arranhão sequer. Na verdade, ele só ficou ainda mais irritado. Nas vezes em que ele foi baleado ou esfaqueado, bem, às vezes o capitão nem percebe até que alguém aponte isso para ele depois. E com seu escudo, bem, o capitão basicamente consegue aguentar ataques em nível planetário como se não fosse nada. Thor, Hulk, Hércules, Thanos, Ultron, todos eles já tentaram danificar o escudo e nenhum deles conseguiu. Ele pode bloquear tudo o que aparece em seu caminho. É literalmente indestrutível, ele consegue até sobreviver a ataques de Usis de escala universal como os Celestiais. Meu camarada é extremamente resistente. Ele também é rápido pra caramba. Tudo nele é sobre-humano, inclusive sua percepção. O que significa que ele não está apenas desviando de balas por causa de anos de treinamento e reflexos, mas ele realmente consegue ver a bala vindo em sua direção e então simplesmente se mover. Ele é tão rápido assim. Ele é um dos heróis de rua mais rápidos que existem, igualando rotineiramente a velocidade do Demolidor, Punho de Ferro ou até mesmo do Homem-Aranha. Ele consegue até levantar o escudo para bloquear balas depois que elas já foram disparadas, bloquear eletricidade ou até mesmo bloquear ataques baseados em luz. Basicamente, entre a velocidade do Capitão América e sua habilidade com o escudo, bem, é praticamente impossível acertá-lo e pode ter certeza de que ele vai encaixar os próprios golpes. E não basta o Capitão América ser o super soldado supremo e o auge do potencial humano. Ele também é um dos melhores lutadores do mundo, um dos 10 melhores lutadores do universo Marvel. Ele tem uma das melhores mentes de combate da Terra, a ponto de se tornar um especialista em qualquer arma em segundos, e um mestre em qualquer forma de luta em apenas alguns minutos. E foi exatamente isso que o Capitão fez. Ele dominou todas as artes marciais conhecidas pelo homem, e não parou por aí, começando a dominar diferentes estilos de luta alienígenas por todo o universo.
Ele é um exército de um homem só em uma luta, capaz de derrotar equipes inteiras de supervilões sozinho, e tem enfrentado consistentemente alguns dos melhores lutadores da Marvel, incluindo Demolidor, Pantera Negra, Punho de Ferro e Shang-Chi. Capitão América também é o especialista quando se trata de seu escudo. Ele conhece o escudo melhor do que a si mesmo, e o escudo é a arma perfeita para um soldado como Rogers. Sempre que ele o lança, o escudo sempre volta para ele, independentemente da física ou da ciência. E é a combinação suprema de ataque e defesa em qualquer luta. Luke Cage não começou como um símbolo. Ele não foi escolhido por deuses, nem treinado por monges, nem recebeu um destino. Luke Cage era apenas um homem do Harlem, um homem que foi incriminado, jogado na prisão, usado como cobaia e deixado para morrer. Em vez de matá-lo, o experimento o transformou em algo assustadoramente simples. Um homem que não pode ser quebrado. Os poderes de Luke Cage vêm de um experimento ilegal na prisão, feito para recriar um soro de super soldado. Algo deu errado, ou talvez algo tenha dado perfeitamente certo. Os músculos dele ficaram mais densos, os ossos endureceram e a pele se tornou quase indestrutível. A partir daquele momento, Luke Cage se tornou um problema que você não pode resolver com força. Em termos de força, Luke é incrivelmente forte. Ele impediu um avião de decolar, levantou uma escavadeira e a jogou por cima da cabeça. Carregou um caminhão totalmente carregado por 7 quarteirões sem diminuir o ritmo. Forçou a abertura de portas de pedra maciças que nunca foram feitas para se mover. E quando Luke Cage soca alguma coisa, é definitivo. Ele já fez Namor sangrar. Ele já derrotou o Duende Verde, derrubou o Lápide e enfrentou o Venom. E quando ele lutou contra a Próxima Meia-Noite, o impacto rachou o chão embaixo deles, um terremoto causado pelo choque de 2 pesos pesados. Luke não precisa de impulso nem de truques. Ele simplesmente acerta e o mundo absorve o dano. Em termos de mobilidade, ele se move como um trem de carga que sabe pular. Ele atravessa portas de aço reforçado, cruza ruas inteiras com um único salto, pula 5 andares sem esforço. Ele não voa, mas a gravidade definitivamente faz um acordo com ele. No entanto, é na durabilidade que Luke Cage deixa de ser impressionante e começa a ser injusto. O Demolidor uma vez quebrou a mão ao socar o Luke. O Luke nem sequer se mexeu. O Deadpool usou tudo o que tinha e não conseguiu afetá-lo. Os golpes mais fortes do Pantera Negra não o desaceleraram. Ele já foi atingido com força suficiente para lançar alguém a 22 km e continuou de pé. Carros arremessados com força suficiente para destruí-los completamente mal fazem cócegas nele. Ele já aguentou vários raios ópticos do Ciclope, levou um soco totalmente carregado do Punho de Ferro que o lançou através de um prédio. Levantou-se de novo. Sobreviveu a uma surra prolongada de um Punho de Ferro sob controle mental e continuou na luta. Um dos seus feitos mais impressionantes, Luke Cage foi arremessado pelo Hulk através de 4 arranha-céus com um soco e sobreviveu. Bazuca na cara? Tranquilo. Bomba de abóbora do Duende Verde? Nem sentiu. Mesmo quando a coisa atacou ele com força suficiente para derrubar um prédio, lançou ele no ar com um soco, Luke Cage ainda se levantou. A pele dele não só resiste ao dano, ela rejeita completamente. Espadas se quebram antes de cortá-lo, balas ricocheteiam, tiros de espingarda não perfuram a pele dele. Ele já suportou explosões do Tocha Humana, eletricidade e ácido não o afetam, pontos de pressão, ataques nos nervos e venenos também não funcionam. Nada o desacelera. Luke Cage não só resiste a dano, ele ignora completamente. Luke Cage não é chamativo, ele não é complicado, ele é uma muralha que revida. Você não vence ele no poder de fogo, você não supera ele na resistência. Quando Luke Cage decide que você acabou, você acabou. Então quem vence? Vamos falar sobre isso. No papel parece mais equilibrado do que realmente é. Capitão América é um dos maiores lutadores puros do planeta. Tecnicamente, em termos de experiência, não há ninguém melhor na arte de vencer uma luta. Ele já derrotou adversários que deveriam tê-lo destruído só pela força bruta, porque ele é inteligente o suficiente para encontrar a brecha que ninguém mais vê. O problema é que Luke Cage aqui realmente não tem um ângulo. A luta começa exatamente como você esperaria. O Capitão lê o Cage imediatamente, grande, forte, pés lentos. Ele não fica na frente dele, circula e controla a distância.
Ele usa o escudo para impedir que o Luke se aproxime e sincroniza seus golpes com as aberturas que o Cage deixa, porque o Luke Cage não é um lutador técnico, ele é um brigão que não precisa ser. No começo dessa luta, o Capitão América está indo bem. Ele acerta golpes, se movimenta, faz o que o Capitão América faz. O problema é que nada disso importa. Cada golpe que o Capitão América desfere, e esses são golpes de um humano no auge, com um timing quase sobre-humano por trás deles. O que atinge uma pele que já absorveu tiros, explosões a queima-roupa, golpes de pessoas que conseguem levantar ônibus urbanos no supino. As mãos do Capitão América são armas de elite contra quase qualquer um na Terra. Contra Luke Cage, bem, é como bater em uma parede, e a parede não se importa. Agora, o Capitão percebe isso rápido porque ele é o Capitão América e ele entende tudo rápido, então ele muda de estratégia. Se o ataque direto não está funcionando, Steve recorre ao seu arsenal secundário. Ele começa a trabalhar os ângulos, usando o escudo não para atacar, mas para redirecionar, para controlar onde Luke Cage se move, para criar vantagens posicionais. Ele tenta contornar o problema da durabilidade em vez de enfrentá-lo diretamente. E é aqui que podemos ter a conversa sobre o golpe nos nervos. Porque sim, alguém na posição do capitão iria recorrer a isso. Ele conhece o corpo humano melhor do que quase qualquer lutador vivo. Ele sabe onde estão as vulnerabilidades, e há precedentes. Pantera Negra derrubou Luke Cage com um golpe nos nervos. O T'Challa não está em um nível diferente do Steve Rogers quando se trata de conhecimento em artes marciais. Então o capitão tenta isso. Por isso não deveria ser uma estratégia ou vitória instantânea, mesmo se o Capitão América acertar esses golpes. Porque o Pantera Negra conseguiu fazer isso apenas uma vez. Luke Cage tem vários exemplos de resistir a golpes nos nervos e resistir a golpes em pontos de pressão que nem sequer o afetam de verdade. Não dá para pegar esse único caso e aplicar tudo isso, quando o Luke tem vários exemplos de que simplesmente não funciona com ele. O outro problema é a execução. Mesmo no raro cenário em que a técnica pode funcionar, Luke Cage não vai simplesmente ficar parado ali. O capitão precisa acertar um golpe preciso e controlado em um homem que revida com força suficiente para acabar com a luta com um só golpe. Isso não é uma estratégia. Isso é sorte, um bilhete de loteria e esperança. Aqui está o que realmente ocorre nessa luta, sob todas as táticas usadas pelo capitão. Steve está gastando energia. Ele está se movendo o tempo todo porque se ele parar de se mover, ele morre. Ele está absorvendo golpes de raspão, não golpes em cheio, porque o capitão realmente não faz isso, mas golpes de raspão suficientes do Luke Cage podem causar um dano real no corpo dele. Steve pode aguentar mais do que a maioria, mas isso não dura para sempre. Luke Cage, por outro lado, não está cansado nem machucado. Ele está frustrado. Talvez o capitão seja irritante de enfrentar e Cage sabe disso. Mas fisicamente ele está bem e está esperando. Em algum momento de uma luta como essa, o cara que não pode se machucar simplesmente supera o cara que pode. O capitão comete um erro, não precisa ser um grande erro. Meio segundo de posicionamento comprometido, um erro na distribuição de peso, um momento em que os ângulos se fecham mais rápido do que o esperado. Um erro e Cage acerta um golpe limpo e é o fim da luta. Luke Cage vence. Isso não é uma luta tão equilibrada quando você tira a narrativa de que Capitão América é um dos maiores lutadores vivos. Porque essa ideia assume que grandeza vale em qualquer confronto, e não é assim. Capitão perde essa luta da mesma forma que o maior boxeador vivo perde para uma parede de tijolos. Você para de perguntar sobre o jogo de pernas dele e começa a questionar por que ele ainda soca concreto. A habilidade é real, a habilidade é de elite, a habilidade só é irrelevante para o problema específico que está na frente dele. O conjunto de poderes de Luke Cage anula completamente tudo o que o Capitão América faz. E as evidências mostram que não dá para superar aquela resistência só com golpes. Não é possível desgastá-lo nem superá-lo em resistência. O Cap dá trabalho para ele, mas aí o Luke Cage simplesmente encerra a luta. Luke Cage vence. Mas o que vocês acham? Comentem aí embaixo. Eu sei que vocês vão ter opiniões e sentimentos sobre essa aqui, com certeza. Se você ficou até aqui e assistiu até o final do vídeo, isso é incrível. Muito obrigado por assistir e por nos apoiar. E se quiser se inscrever, bom, se inscreva aí. Vamos ver mais vídeos como este toda semana. Nos vemos então. Até a próxima.